bênção, e nenhuma ferramenta preparada vai predominar contra a nossa família. Nada que nem mortandade que anda ao meio-dia, nem seta, nada, nem o mal chegará à nossa tenda, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Nós somos cobertos com a graça do Senhor. Quando você tem consciência de que a bênção do Senhor, ela pode ser alcançada mesmo de uma família em crise, debaixo de uma missão. A família de José estava sempre vivendo em crise. E quando José é preso, as coisas acontecem, mas os fatos que fizeram com que José superasse toda aquela crise: Deus, o tempo e o perdão. Deus, meu irmão, vai fazer você superar toda a crise. O tempo é o nosso aliado. O tempo. O tempo muda as coisas. O tempo transforma as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. E a Bíblia diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá para amanhã. Se o teu casamento tem sido um casamento de choro, tem sido um casamento de tristeza, creia, haverá tempo de sorriso, haverá tempo de riso, haverá tempo de alegria, haverá tempo de bênção. Acredite que Deus pode mudar qualquer situação. Se o seu relacionamento não tem sido um relacionamento abençoado, entre debaixo da bênção de Deus nesta noite e seja feliz. Tenha uma família abençoada, tenha um casamento abençoado debaixo da graça de Deus. O tempo é o grande responsável para, pelo menos, minimizar as cicatrizes, pelo menos para fazer com que a dor seja minimizada, pelo menos para ajudar na cura das feridas, das mágoas, dos ressentimentos. O tempo é um grande aliado e faz com que a pessoa ajude na cicatrização das feridas. O tempo ajuda. O tempo é bom, dá o tempo. Às vezes tem coisas que você quer tratar em cima da hora, tem coisas que você quer acertar, às vezes tem coisas que tem que esperar uma semana, tem que esperar 15 dias, tem que esperar um tempo. O tempo é um grande aliado, e depois você reúne toda a família, faz um conselho. Tem horas que você tem que esperar um tempo, porque naquela hora você não está em condição de liberar o perdão, naquela hora você não está em condição de ministrar Deus, naquela hora você está muito nervoso. Então espera passar a raiva, espera passar a ira, espera passar, dá um tempo, e depois então você busca a graça de Deus. Então você está em condição de ministrar, você está em condição de profetizar, você está em condição de impetrar a bênção. Então o tempo, às vezes o essencial é o tempo. Tem vezes que você quer resolver as coisas tudo no ar, e às vezes você não dá um tempo. José viveu um bom tempo, mas o grande destaque da vida de José é a capacidade de perdoar. Quem não tem capacidade de perdoar não supera a crise. A gente diz que a falta de perdão é um copo de veneno que a gente toma, achando que o outro vai morrer. É ilógico, é irracional. Se você tomou um copo de veneno, é você que vai morrer, não é o outro. Às vezes você está dizendo assim: eu odeio aquela pessoa, eu tenho ódio daquela pessoa, não posso ver aquela pessoa. E ele está nem sabendo disso, ele só está engordando. Ou ela é engordando? Ela não sabe. Você tem ódio da pessoa e a pessoa não sabe. Você tem que liberar o perdão, porque a falta de perdão só faz mal para você. Não é pro outro. Não é pro outro. Agora, quando você não consegue liberar o perdão, você vai adoecendo até os ossos. A Bíblia diz que a falta do perdão adoece os ossos. Você tem que liberar o perdão. Libere o perdão e seja feliz. Deixe a cicatriz do passado. Deixa o que passou. Tem algo que não dá para consertar, tem coisa que não dá para corrigir. Mas perdoa. Libera o perdão. Seja feliz. Siga a sua vida. Você vai viver a vida toda batendo na mesma tecla e pedindo a mesma oração. Porque quando eu tinha 20 anos aconteceu isso. Porque quando eu tinha 15 anos aconteceu isso. Porque minha mãe me bateu e eu não consigo perdoar minha mãe. Eu odeio a minha mãe. Isso é um absurdo. Todo indivíduo que foi filho de pai idoso apanhou e apanhou bastante. Eu apanhava cedo e tarde. E a turma diz lá em casa que eu fui que apanhei menos. Diz que eu era o caçula, que eu não apanhava.
está comprovado que nos 15 minutos que o cidadão entrou na casa, ele entrou no óbito. A esposa já esperava que o filho fez isso. E a mulher já enche a cabeça do esposo, e ele já estava com problema lá no sinaleiro, e já desce a madeira do menino por causa do sinaleiro, e não pelo que ele fez. É aquela história do cidadão chega nervoso, ele já dá o cachorro vem abanando o rabo, ele já dá um chute no cachorro. E aí o cachorro já vê o gato, já pegou o menino do gato. Aí o gato sai procurando o rato também para matar o rato, porque a violência vai sendo repetida. O cachorro pega o gato pega o rato, e assim vai reproduzindo a violência. A gente precisa ter cuidado com isso. Se você foi machucado quando criança, se você sofreu violência, não vai repetir a violência, e não vai bater com a mesma força. Se está irado, não bata. Se está irado, não faça nada, espere passar. Das coisas que está falando, é porque você é assim mesmo, porque você é móvel, porque você não bate nesse menino, porque você não educa esse menino. Essas irmãs não vieram hoje, graças a Deus. As que falam, se não vieram. Porque você não faz nada. Eu já falei que essa menina não me respeita. Minha irmã, para de querer terceirizar o que é papel seu também. Quem disse que isso é obrigação só do esposo? Se impõe, você é mãe. Você tem que se impor a sua autoridade. A sua filha falou algo que você mande ela calar a boca. Não fica falando que vai falar para o pai quando ele chegar daqui 3 dias de viagem. Fala com ela, você tem que me respeitar. Explica para ela. Fica terceirizando o serviço. A mãe, o pai está viajando, a mãe é a autoridade máxima da casa. Não tem que pedir licença para esperar o esposo chegar. É você que manda na casa, minha irmã. Coloca a casa em ordem. O esposo está viajando, coloca a casa em ordem. É você que manda. Inclusive manda até nele quando ele chega. Mas manda um pouco discreto. Seja discreta, manda com mais cuidado. Mandar todas elas mandam. Mas não precisa dizer que ela é morta. Isso é violência, não faz nada. Essas crianças estão fazendo. Essas crianças Lá, você, essas crianças aí, não respeita ninguém, essas crianças só ficam na internet, né? Não lava a roupa, não lava o banheiro, você não faz nada disso. Amor, eu estava viajando, eu estava trabalhando. Quem define o serviço aí da casa, quem sofre o serviço é você que está contra mim. É você só apoia os seus filhos. Claro que essa família não está aqui hoje, a gente só está acostumando. Esse problema não existe na família de vocês. Eu só estou falando hipoteticamente. É hipotético a ilustração. Não há ninguém aqui, graças a Deus por isso, né? O irmão até disse, fala Deus. Eu até pensei, não tem ninguém que fala, não, eu acho que vai estar enganado. Mas imagine que você fosse assim, uma senhora brava. Agora nós precisamos liberar o perdão dos filhos, dos pais e para o esposo. O esposo pisou na bola. Lá não sei aonde, né? Ele não sei quanto. A esposa passou 20 anos que ele deu escorregando. Hoje ele já é um obreiro, crente na igreja, já passou tudo. Nem crente ele era quando ele, né, foi assediado, Paulicinho. Deixa isso no passado.